Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui. E hoje eu vou contar uma história que o Time Saga pediu para eu contar para vocês. Então, Felipe, solta a vinheta e vamos falar sobre isso. Pois é, a gente está numa reunião de equipe e o Felipe, que cuida aqui do nosso canal, a Angelisa, a Bruna, falou assim, cara, a gente conta muita história, eu lembro de muita história que eu passei. E eles falaram assim, puta, você precisava contar umas histórias no canal, principalmente do seu processo. Porque você conta lá dentro das mentorias, você conta dentro da jornada da cidadania italiana, que é a nossa área de membros. Às vezes eu estou dando uma mentoria para buscadores de documentos, ou consultores, eu vou lá e conto essa história, mas eu nunca contei aqui no canal. Então eu tô aqui para fazer isso. Eu espero que de alguma forma te inspire, porque nem tudo foram flores, você vai entender. E principalmente eu gostaria que você, depois que você ouvir minha história, você deixasse um comentário se fez sentido, se você quer mais vídeos assim, enfim, da gente proseando aqui. E vamos lá. Eu decidi vir para a Itália no final de 2006, quando eu tinha quebrado uma empresa, tinha dado tudo errado. Eu era franqueado de uma grande empresa, de uma grande escola, de uma rede de escolas de cursos profissionalizantes. Então eu já dava aula, já tinha, enfim, já há muito tempo eu dou aula, isso aqui não é novidade para mim. Imagina você depois de, sei lá, 10 anos sendo chefe, como que você volta? Como depois de quebrar com filha pequena, esse tipo de coisa. Meu pai já morava nos Estados Unidos, meu pai já tinha ido para os Estados Unidos e tinha ficado ilegal, tinha toda uma história cabeluda aí também. E aí alguém falou assim, cara, acho que é a minha ex-esposa, por que você não vai morar com seu pai? Né? Sai daqui, vai para lá. Eu tava entrando em depressão, um monte de coisa errada e tal. E aí eu falei, beleza, entrei em contato com meu pai falou, não, aqui não dá, aqui não tem condição nesse momento, eu ainda tô com uns problemas para resolver. Enfim, vai pra Itália, não tem o troço da Itália, Léo. Vai pra Itália. E eu não sei você, tá? Mas provavelmente a minha história é muito parecida com a de vocês. Eu sempre soube que eu tinha ascendência italiana. Sempre soube que eu tinha alguém na família lá. E na verdade, gente, até sabia que era o tal do vô Jordão. Mas era só isso que eu sabia. Ali foi quando eu descobri, fui picado pelo bichinho da cidadania italiana. Porque eu comecei, na época só tinha o Orkut. E eu comecei a buscar informações sobre cidadania italiana no Orkut. E aí, como muitos de vocês, a gente começa nas redes sociais. A gente não sabe, não tem outra opção. Não existia o blog, não existia... Aliás, blog era coisa de menina naquela época. A gente tá falando de 2005, tá? 2005, 2006. E aí, eu lembro que eu comecei a me inteirar sobre o assunto, mas assim, gente, eu não sabia nem quem é, assim, eu nunca tinha feito uma árvore genealógica. Eu não sabia nem quem era o italiano ainda, eu sei que era um italiano. Ele era meu bisavô, ele era meu trisavô, ele era... Quem ele é? Aí foi quando, numa visita na casa dos meus avós, na cidade de Diadema, em São Paulo, Grande São Paulo, eu falei, vô, vamos lá, eu preciso saber quem era o italiano. E aí ali eu desenhei, até no Sagabook, que é o nosso manual da cidadania italiana, tem uma foto original do dia que eu fiz a minha árvore genealógica. E era engraçado nessa história, porque a minha avó sabia mais da família do meu avô do que o meu avô. Então minha avó falava, vai Briane, quem era o seu avô? Era o seu avô, ele, acho que era meu avô. Tá, avô, como que era o nome do seu pai? Luiz. Como que era o nome do seu avô? Jordão. Eu acho que era o Jordão italiano. E foi assim que eu fui desenhando, fui descobrindo. E foi quando eu comecei com a ideia de vir para a Itália. Comecei a organizar a documentação. Era muito difícil, não tinha informação naquela época. Eu não falava italiano, como a grande maioria de vocês. Tipo assim, gente, eu quero que você entenda, que você que está aqui me seguindo, que você que já me segue há algum tempo, que assim, a minha história é exatamente, ou muito parecida com a sua. Por isso que eu entendo quando vocês me escrevem, eu entendo quando vocês têm uns medinhos, eu entendo quando alguém fala assim, ai Fábio, mas eu não sei por onde começar. Eu falei, eu sei, porque eu já tive desse lado aí também. De a gente não saber, a única fonte de informação é uma rede social, e aí eu entrava na época do Orkut, só tinha briga, eu sei, não mudou nada, mas só tinha briga, as pessoas brigavam. Aí eu chegava lá, eu lembro de falar assim, gente, como que eu peço a certidão de nascimento na Itália? Você não leu as regras? Você não sabe ler? Tá aqui? Porque as pessoas acham que nós somos obrigados a ficar respondendo. E eu falava, gente, tava assim, cidadania italiana, ajudamos todos vocês a conseguir a sua cidadania. E aí no momento que você pede ajuda, você é destratado por gente que você nem conhece. Aí eu fiquei meio chateado. Ok, faz parte. E aí no meio do caminho,
eu comecei a me organizar, comecei a encontrar pessoas nas redes sociais, no Orkut, comecei a conversar com um monte de gente. E foi então que eu comecei a organizar meus documentos, entendi como que era, descobri o lugar de nascimento do meu antenato italiano, né, que era uma paróquia, então não era nem certidão de nascimento, era certidão de batismo. Foi difícil, mas eu consegui ir buscando as informações. E aí eu brinco que Deus me iluminou, porque num determinado momento, eu não sei como, eu não sei de onde veio essa inspiração, que algum dia eu, lá na zona leste de São Paulo, onde eu morava, eu tive a ideia, falei assim, e se eu escrevesse um blog? E se eu começasse a escrever tudo o que está acontecendo e deixar isso registrado? E aí me alumiou. Eu escrevi um blog. O nome do blog Minha Saga era minhasaga.blogspot.com. O nome surgiu porque tinha um relato de um menino chamado Kameny. É um nome bem diferente, Kameny. Kameny Ebner, o nome dele. Eu não sei se era Ebner Kameny, enfim. E ele escreveu lá, meu relato, cidadania italiana. Falei, meu relato, que nome bonito, né? Meu relato. Como estava tudo muito difícil, porque eu não conseguia informação direito, falei, puta, no meu caso não é nem o meu relato, eu vou escrever uma saga, né? Uma odisseia. Saga é legal, Minha Saga, por isso que surgiu o nome Minha Saga. E aí eu comecei a escrever ali, antes de vir pra Itália. E eu nem tinha, imagina que ia passar pela minha cabeça que um dia o blog ia ser o blog Minha Saga com quase 6 milhões de visualizações, não imagina. Era só para eu escrever e deixar registrado as coisas. Depois eu sabia que minhas filhas iam crescer, eu queria que reler isso com elas até hoje. Eu releio os antigos e dou risada. Falei, meu Deus, como eu era besta. Continuo sendo, mas antes era pior. Enfim. E aí foi assim, eu cheguei aqui em finalzinho de janeiro de 2007, sozinho, sem ninguém, sem nem saber onde eu ia fazer o meu processo. Deu tudo errado, porque tinha mudado a lei do permesso de sojourno, então eu vim num limbo. Eu vim num momento que não era para ninguém vir, as pessoas inclusive diziam para ninguém vir, mas eu era teimoso, eu vim, fiquei aqui 15 dias, quebrei minha cara, gastei uma puta grana, mas foi muito legal, por quê? Porque eu comecei a escrever no blog. Então eu brinco, foram 14 dias e 2 banhos, e pomada minâncora, tá tudo no blog. E aí, uma dessas pessoas viu que eu vim a primeira vez, deu errado, me ofereceu para me ajudar. Falou, ó, seguinte, eu te ajudo, te dou casa, eu te dou o comune para você fazer o seu processo, e aí depois você vai fazer propaganda para mim. Falei, fechou, justo. Né? Era uma pessoa fofa, uma pessoa que todo mundo gostava no grupo, na comunidade. Aí começou o meu calvário, aí começou a minha saga. Eu vim, a pessoa não estava na Itália, nem avisou a irmã dela que eu ia chegar, que ela trabalhava com a irmã, eu nem sabia que a irmã existia. Dormi no chão de uma sala 2 dias seguidos até arrumar um lugar para eu ficar, porque não tinha casa para eu ficar. Me colocaram numa casa que não tinha geladeira. A pessoa chegou 1 semana depois, 5 dias depois que eu já estava na Itália, e já tinha mudado a lei, ela não sabia como fazer as coisas. E ali começou todo algo que eu espero que vocês nunca passem por isso, e é por isso que eu encho o saco, é por isso que eu fico puto com pseudo-assessor, eu fico chateado com gente que faz esse trabalho nas coxas, porque ninguém tem o direito de fazer isso com as pessoas. Tudo que podia acontecer comigo, aconteceu. As pessoas não sabiam como fazer as coisas, eu tive que me virar. Depois eu descobri que o comune não sabia fazer, o comune tentou me prejudicar, o comune segurou meu processo. Eu tive que ir sozinho, sem falar italiano. Quer dizer, eu aprendi italiano ali na marra. Comecei a fazer busca de documentos para sobreviver, porque na segunda semana eu já descobri que se eu não fizesse alguma coisa, porque tinham me prometido casa, tinham me prometido emprego, cheguei não tinha emprego, e ouvi, sabe? Você sai do Brasil com alguém e fala assim, pode vir. Eu falei, mas eu tenho 1.100 euros no bolso, não tem problema. Pode vir. Aqui tem casa, eu conheço uma pessoa que tem um agriturismo, que precisa de alguém lá para cuidar dos cavalos, fica tranquilo. Aqui eu vou te dar toda a assistência que você precisar. Porque isso a gente já está falando em junho de 2007. Eu comecei o blog em dezembro de 2006. Então a gente já está falando de 7 meses que eu comecei o blog, e nesses 7 meses já tinha uma galera me seguindo, já tinha uma galera acompanhando o blog. E aí me mandando e-mail, falando, e aí, o que você tá achando, o que você não tá achando? Porque virou uma novela, o meu blog virou uma novela. E aí eu comecei a fazer busca de documentos porque as pessoas começaram a pedir, não foi eu que comecei a oferecer.
As pessoas falam assim, olha, é o seguinte, você não tá aí, você não quer buscar o documento do meu antenato? Eu falei, aonde que é? Ah, em tal lugar. Eu falei, tô longe. Longe quanto? Eu falei, puta, eu tô em Ancona, ó. Pra ir pra Veneza custa 20 euros. Ah, eu pago os 20 euros. E quanto que você me cobra depois? Ah, sei lá, 100 euros tá bom pra você? Porra, então 120 euros? Sim, os 20 ida, 20 volta, 40, 150. Fechado, Fábio. E aí, onde que eu depois não tinha nem dinheiro, não tinha nem depois eu tinha quebrado minha empresa. Pedi pra minha mãe o número da conta dela no Bradesco pra ver se as pessoas podiam. Gente, foi assim, essa é a minha história, tá? Muito provavelmente não é muito diferente da de vocês. Mas o fato é, começou a dar certo, aí o Comune, eu descobri que tinha uma sacanagem ali dentro, tive que ir até a prefeitura, e ali na prefeitura eu tive que denunciar o Comune, sem falar italiano. Eu imaginava diálogos e depois eu imaginava o que eu procurava no dicionário, como eu tinha que perguntar e como eu tinha que responder. Não tinha smartphone, tá? A gente tá falando de 2007. E aí, eu tive hoje eu vejo, tá bom? Eu tive a melhor escola da minha vida. Porque eu lembro de 2 amigos virando pra mim e falando assim, tá vendo tudo que você e nós, porque não foi só eu que fui prejudicado, tá? Tá vendo tudo isso que aconteceu? Tá vendo como elas lidam com a gente? Tá vendo a falta de profissionalismo? Você vai começar a fazer o trabalho de consultoria e você vai pegar isso e vai fazer exatamente o inverso disso. Porque assim, gente, não era só não saber fazer cidadania, era tratar mal o cliente, era rir. Eu lembro que veio uma menina gordinha e a gordofobia. Nossa, essa gorda. Nossa, umas coisas assim que você fala, meu Deus, gente da pior espécie. Tudo isso aconteceu. E aí os meus amigos falaram assim, você tem que trabalhar, olha o conhecimento que você tem, olha, você tem um blog, você procura fazer tudo certinho. Faça isso. Só que eu não queria essa responsabilidade pra mim, porque eu já tinha quebrado uma empresa, eu achei que eu não... E eles falaram, você vai fazer. Eles foram me ajudando a fazer. E aí uma me conectou com um, me conectou com outro. Aí me conectaram com um tal do italiano aqui na Toscana, que estava querendo investir em alguma coisa. E aí uma amiga em comum falou, ó, conversa com esse cara. Mas eu falei, não tinha dinheiro nem pra vir pra Toscana pra conversar com o cara. Eu tava lá na minha Ancona. E aí surgiu uma busca, aí como Deus vai colocando, né? Apareceu uma busca de documentos em Lucca. Então, com o dinheiro que apareceu na semana, eu consegui vir para Lucca, conheci o italiano, apresentei para ele e falei, olha, é o seguinte, eu estou num lugar, tá tudo dando errado, eu preciso de uma casa, eu queria trabalhar com a cidadania italiana, eu preciso de um comune assim, e foi dali, na conversa com aquele cara, que ele falou, sem nunca ter me visto na vida. Eu concordo, eu acho que é bacana, eu gostei de você. Vou fazer sim, vou investir em você, o que você precisa? E eu não sabia nem lidar, eu falei, eu preciso de um computador, tá bom. Eu vou comprar um computador e depois você traz. Você vem buscar de novo? Eu falei, eita, vou ter que gastar mais dinheiro. Claro, lógico. Tá bom. Aí voltei, peguei o trem de volta, peguei o documento, peguei o trem de volta. Quando eu cheguei em casa, eu usava um computador de um hotel perto da minha casa e eu pagava por hora, acho que era €1 por hora. Acho que era €1 por hora. E aí eu fui entrar na internet, tinha lá esse e-mail dessa amiga dizendo, olha, o cara adorou você, não sei o que você fez. E eu lembro que eu pedi um café americano. E o café americano, normalmente eles já colocam água no café. Nesse dia eles colocaram café e água. E aí eu fiquei lá esperando, eu falei, mas eu queria um café um pouco mais aguado, né? Porque o café aqui é muito forte, na época eu não estava acostumado ainda. Ele falou, tá aqui o café. Eu falei, mas e a água? Tá aqui. Eu falei, eu que ponho? Ele é. E tudo isso, eu falei, acho que esse cara pensou, coitado, eu preciso ajudar esse moleque, porque ele tá tão perdido que não sabe nem colocar água no café, não sabe nem o que é um café americano. Tipo isso, vejam só. Tinha chovido, cheguei todo molhado, ele me deu um guarda-chuva de presente. Gente, história, novela, porque eu acho que eu nunca contei todos esses detalhes, é a primeira vez que eu tô contando pra vocês aqui. E aí, por fim, ele acreditou em mim e nós começamos a trabalhar. Ele alugou uma casa, que nem na Toscana, eu fiz o processo. Aí, nesse meio tempo, a Marcele, que era modelo em Milano, já tinha dado errado o processo dela no Comune de Milano. A mãe dela tinha me encontrado no consulado de São Paulo uma vez que eu fui, ela entrou em contato e falou, Fábio, você lembra de mim? Eu sou mãe da Marcele, ela tá aí, você tá trabalhando, você tem como ajudar ela? Eu falei, caramba, sabe, tipo assim, todo momento que eu precisei de alguma coisa, meu Deus, agora eu encontrei um cara, vamos começar a trabalhar com a cidadania, e agora, onde eu vou arrumar cliente? Aí aparece alguém e fala assim, olha, você tem como ajudar minha filha? Eu vou começar a fazer busca de documentos. Aí tinha alguém que me escrevia, Fábio, você tem como buscar o documento do meu filho? No caso, o primeiro documento que eu busquei foi do filho da Roseli, o Daniel, que depois foi meu cliente presencial de cidadania aqui na Itália.
Aí depois, puxa, eu precisava de dinheiro para pegar o trem para ir para Luca. Aí aparece uma busca de documentos, o cara deposita na semana o dinheiro para ir para Luca. Foi acontecendo, que eu não acredito em coincidências, e quem me acompanha já sabe que as deusciências, né? Foram acontecendo. E foi assim a minha história. Eu fui aprendendo, quebrei muita cara, comecei a ter cliente, deu tudo errado, mas deu certo. Depois eu desfiz essa sociedade porque o rapaz casou com uma menina que virou minha sócia. Essa menina é pior do que... Não é pior do que a outra, não sei se ela é pior do que a outra. Talvez ela seja tão ruim quanto a outra que me ferrou também. E aí eu, mais uma vez, lá em 2009, tive que começar do zero de novo. Mas aí eu já tinha o conhecimento, eu já sabia como me virar. Já não era mais um pobre coitado como era em 2008, 2007. E aí cheguei até aqui, né? Sempre contando, sempre mostrando, não com essa riqueza sórdida de detalhes, mas é isso. Então essa é a minha história. E por que que os meninos queriam que eu contasse para vocês essa história, né? Para mostrar que assim, hoje as pessoas me olham, me veem, me falam coisas bonitas. Caramba, você me ajudou, eu queria ser igual você quando crescesse, eu queria ter esse sucesso que você tem, eu queria ter um blog igual o seu com sucesso, eu queria ter um canal no YouTube, eu queria ter uma empresa como a sua, eu queria. E eu falo, tudo que é grande hoje começou pequeno um dia, começa, vai ser ruim. Meu primeiro vídeo no canal do YouTube antigo, meu Deus, que coisa horrível. Mas se não fosse aquele primeiro, eu não estava aqui hoje nessa desenvoltura com vocês. Se eu conseguir chegar onde eu cheguei, desse jeito, sem informação, sem referência, sem ter aonde correr, se eu conseguir, com tudo isso que você ouviu, o que te impede de conseguir com informação? Só aqui no canal tem lá, Intensivão da Cidadania Italiana, não sei quantos, 25 vídeos na sequência. Tem um Sagabook com um PDF. Se eu conseguir, o que te impede de conseguir? Preguiça? Ou falta de vontade? Ou falta de interesse? Ou o quê? Porque se você quer, e você tem, hoje você está pelo menos umas 50 vezes na frente do que eu estava em 2006, 2007. Qual é a sua desculpa? Então começou fofinho, né, esse vídeo. Olha, contando a minha história e termina com esse tapa na cara. Qual é a sua desculpa para não correr atrás da sua cidadania italiana e dar um futuro melhor para você e para seus filhos? Qual é a sua desculpa? E não precisa escrever aqui nos comentários. É para você, é que eu quero que você pense nisso. Eu tenho uma cidadania reconhecida. Não precisava nem estar aqui. Mas e você?